Tudo bom, minha gente? Olá, meu nome é Thalita Lemichuang, ou Thalita LC, e eu gostaria de conversar com você, artista da dança, profissional ou aspirante, bailarino, coreógrafo, diretor, professor de dança. Se eu perguntar para você o que é dança ou por que dança, você saberia me responder? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Você sabia que a dança, dentro da dança, existem coisas que nos unem e também coisas que nos distinguem? Ou seja, coisas que fazem com que todos nós na dança, independente de técnica, código, linguagem, estilo, chame do que quiser por enquanto, tá? Independente disso, de que tipo de dança você faz ou eu faço, de que tipo de dança você pratica ou eu pratico, enfim, independente das muitas danças que existem, existem coisas dentro da dança que nos unem e existem coisas que nos distinguem, que nos faz ficar separados com as nossas especificidades, com as nossas particularidades. Pois bem, talvez você pense nessa hora, né, ouvindo isso, talvez X coisa apareça na sua mente. Ah, Thalita, você vai me falar que existe uma única técnica de dança que é mãe de todas as outras técnicas e que ela dá origem e sei lá mais o que. Não. E, Thalita, é o seguinte, se você for falar sobre isso, eu não acredito nisso. Eu também não acredito. Eu não acredito que exista uma única técnica de dança que dê origem ou que dê origem às várias danças, às muitas danças que são praticadas e feitas no mundo todo. Não, mas existem coisas sobre a dança, da dança, na dança, que dizem respeito a todas as manifestações e expressões de dança que existem, sendo elas dentro de um âmbito, né, de um contexto, de um cenário profissional ou não. A gente da dança partilha coisas, porque a dança vai muito mais além do que as técnicas dela, do que as várias técnicas de dança, do que os vários estilos de dança. E eu gosto particularmente de repetir. Você vai ver isso daqui por diante, que eu falo uma palavra, coloco um sinônimo e faço isso de propósito, para que você perceba que existem conceitos que são usados às vezes de forma intercambiável, né? Ou seja, eu uso esse conceito, mas eu também posso usar essa palavra e estou falando da mesma coisa. Mas também vou mostrar para você que às vezes não, uma determinada palavra traz consigo outras ideias e eu preciso entender que ideias são essas, quais são essas ideias, para poder me colocar, para poder me encontrar nessa dança da melhor maneira possível e me fazer entender pelo outro quando eu falar sobre dança. Então existem coisas na dança que nos tornam um só, que traz unidade na gente, que a gente partilha com todo mundo. A gente que trabalha com dança, que vive com dança, que dança. E existem coisas que nos colocam de forma distinta, existem elementos que fazem isso. E é fantástico pensar sobre essas coisas. E é justamente isso que eu perguntei. Você sabe o que é dança? Porque quando você me responde que sabe o que é dança, eu, particularmente, preciso ver ou gostaria de ver na sua resposta essas duas nuances, esses elementos que nos unem e que nos distinguem. A dança é muito rica e tem muita coisa na dança. Quando eu falo que é dança, o que eu estou falando? Muitas vezes o nosso discurso caminha por regiões mais emocionais, a gente fala de expressão, a gente fala da nossa alma sendo derramada ali enquanto a gente dança.
E isso é verdade, isso não deixa de ser verdade, mas será que eu consigo ir mais além? Porque a maneira, né, com que a minha alma se derrama pode ser diferente da tua maneira. Então, será que eu consigo ir mais além? Às vezes, quando a gente pergunta o que é dança para alguém, quando a gente pergunta por que dança, por que levantar a bandeira da dança, por que fazer questão de que a dança, por exemplo, adentre ao espaço do ensino formal, ou que a dança faça parte da vida do maior número de pessoas possíveis, quando a gente é questionado sobre essas coisas, acerca dessas coisas, nós somos colocados nesse lugar, né, de, opa, peraí, agora eu tenho que responder esses porquês, eu tenho que responder essas razões. E no frigir dos ovos, o que está por debaixo de tudo isso é: você sabe o que é dança? Você sabe o que tem na dança? Você sabe do que ela é constituída? Quais são os fundamentos dela? Quais são os elementos dela? Quais são os conteúdos dela? Os gerais e os específicos? E agora, talvez na sua cabeça esteja passando a seguinte frase: mas espera aí, Thalita, na minha cabeça, cada dança tem os seus fundamentos, cada dança tem os seus conteúdos, mas eu tô aqui afirmando para você que existem fundamentos, princípios, elementos e conteúdos que todas as danças têm. Todas, sejam elas profissionais ou não, cênicas ou não, todas as danças têm coisas em comum. E quando a gente sabe o que elas têm em comum, a gente gera generosidade. A gente para com as picuinhas. Para com eu versus você. Para, porque a gente percebe que temos muito em comum. E da mesma forma, quando a gente entende o que é dança e sabe desses elementos, a gente consegue perceber como cada técnica, como cada código, como cada estilo, tipo de dança desenvolve essas características. E aí a gente está falando daquilo que é específico de cada um. E ao falar do que é específico, do que é particular, a gente gera valor, a gente dá valor para cada manifestação da dança, de dança, na dança e por aí vai. Mas tudo começa com eu sabendo o que é dança. Vou contar uma coisa para vocês aqui, bem legal. Aliás, bem legal é uma frase disso que eu vou contar para vocês, dessa pessoa que eu vou contar para vocês. Muitos conhecem o meu pai. Talvez você não conheça o meu pai, talvez um dia você vá conhecer meu pai, não sei. Mas o meu pai é mestre da vida, como ele gosta de falar, de dizer. E muitos que passaram pelas mãos dele, né, na vida, sabem disso que eu vou dizer agora, que eu vou contar para vocês. Meu pai, ele fala assim, que não existe esse negócio de, eu sei, mas eu não sei explicar. Ele é o rei disso. Nesse exato momento, até o cameraman que está fazendo, né, que está me ajudando a gravar esse vídeo, está dando risada interna e no rosto, porque não vai fazer barulho, não vai estragar meu vídeo. Enfim, sobre isso, porque meu pai, ele sempre fala, eu sei, mas não sei explicar, não existe. Quem sabe, sabe explicar. E talvez isso soe muito radical para você. Mas o fato é que, mesmo que não seja com o texto, né, ou através, ou por meio de um texto verbal, como é o da fala, ou mesmo da escrita, mesmo que seja através de outras formas de comunicação, até por questões de necessidade e situacionais, né? Por exemplo, pessoas que fazem uso da linguagem de sinais, aquilo é uma linguagem de comunicação. É linguagem, é uma língua, Libras, por exemplo. Né? Independente disso, independente do veículo, né? Seja verbal ou não, saber explicar é muito importante. Deixa eu falar para você o que significa explicar. Plicar
né? Explicar. Tem o ex e depois tem o plicar. Plicar significa dobrar. Dobrar. Essa é a raiz, dobrar. Quando eu explico, eu dobro para fora. Eu dobro para fora. Então, quando eu explico, eu coloco para fora aquilo que eu tenho como saber, e pode ser um saber prévio, ou aquilo que eu tenho como conhecimento gerado em mim. Ok? Quando eu explico, eu coloco para fora. Então, explicar é uma coisa muito importante. É muito importante, porque quando eu explico, eu tenho a oportunidade de colocar esse saber, esse conteúdo para fora. Eu tenho a oportunidade de ouvir esse conteúdo de novo. Eu tenho a oportunidade de aprender de novo esse conteúdo. E aí é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque isso é processo de educação. A gente sabe, por exemplo, que nem todo mundo é professor, mas todo professor é educador. Nem todo educador é professor, porque o professor é uma profissão. Mas quando a gente partilha conhecimento, ou melhor, quando a gente partilha saberes, quando a gente partilha conteúdos, nós estamos adentrando ao processo de educação. E no processo de educação, nessa partilha, nós geramos conhecimento. Quando a gente troca, a gente explica, coloca para fora aquilo que a gente tem como um saber prévio ou como um conhecimento que foi outrora gerado em nós, nós colocamos para fora, nós temos a oportunidade de aprender de novo, a gente tem a oportunidade de ensinar, de partilhar, de compartilhar e a gente de trocar. E ao fazer isso, a gente tem a oportunidade de gerar conhecimento. O conhecimento ele é gerado depois e aí esse conhecimento volta para nós. E numa próxima oportunidade eu tiro isso dentro de mim, ele passa por esse processo e um novo conhecimento é gerado e por aí vai. Esse é o processo da educação. E quando eu olho de novo uma coisa, quando eu ensino alguma coisa, eu aprendo duas vezes. Eu olho de novo, eu aprendo duas vezes. E aí tem uma coisa interessante. Existe uma fala, né? Que é quem ensina aprende duas vezes. E isso é fato. Quem ensina, quem partilha, aprende duas vezes. E uma coisa interessante sobre aprender duas vezes é que quando eu explico, quando eu coloco aquilo para fora, eu olho para aquilo de novo e olhar de novo é uma forma de respeito. Porque a palavra respeito significa olhar de novo. Então tem respeito, espectro, né? Espectro vem de visão. E aí tem o re. Então eu olho de novo aquilo, eu respeito aquilo. Eu respeito aquele saber, eu respeito aquele conhecimento gerado agora nesse novo contexto. E aí eu trago esse conhecimento de novo para mim. Então, independente da forma, explicar, né? Falei várias vezes, parafraseei. Explicar é importante. Então, quando eu pergunto para você o que é dança, por que é dança, e você fica mudo, não estou dizendo que a gente não possa entrar naquele estado de contemplação absurda, porque a dança é tão grande na nossa vida e a gente já tem essa noção de uau, é muita coisa, é muita coisa. Não estou dizendo isso, mas se eu não consigo colocar em palavras ou de alguma forma aquilo que ela é, se eu não consigo expor as coisas que pertencem à dança, eu não tenho uma oportunidade maravilhosa de poder olhar para ela de novo, para aquilo que faz dela aquilo que ela é, respeitá-la e gerar novo conhecimento, para que então eu coloque ele dentro de mim, internalize, para que no segundo momento eu coloque ele para fora e novos conhecimentos são gerados. Enfim, o processo de educação. E a dança tem em si o processo de educação, mesmo que eu não esteja em contexto formal, escola, academia com o professor.
Isso é fantástico. Então, eu sei, mas não sei explicar. Nevermore. Nunca mais. Eu tenho que saber falar da dança, porque ela é fantástica e maravilhosa. Uma água, por favor, porque estamos falando muito. E falar também é dançar. Quero contar uma outra história para vocês. Já que a gente está aqui pensando sobre que devemos pensar sobre o que é dança. Vocês já assistiram A Dama e o Vagabundo? Pois bem, A Dama e o Vagabundo é um desenho bem antigo, mas eu acho que foi remasterizado e lançado de novo, deve ter em DVD, esse pá tá em Blu-ray. Tem a história da dama, que é essa Cocker Spaniel, bonitinha, lindinha, maravilhosa. Tem a história do vagabundo. Mas eu quero contar pra vocês... Oh, spoiler! Enfim, eu quero contar pra vocês uma cena. Vocês vão entender. Uma cena desse desenho. A dama tá lá na casa dela, com os donos dela. E a dona dela fica grávida. Passa um tempo... E vai tendo esse auê, né? Então ela tá vivendo com os donos e tá super feliz, mas vai tendo esse auê de, ai, né? Vai ficando cada vez mais, né? Vai crescendo a barriga e tal. E até um dia que nasce, né? Nasce a criança e o dono dela fica eufórico. Ai, eu acho que é um menino. É um menino. Ele grita e não sei das quantas. E ela, meu, o que tá acontecendo? Ela assim, gente, essas pessoas, o que será que tá acontecendo? O que é isso? Eu não entendo. E aí, enfim, a dona dela volta com a criança e tal e tá no quarto. Mas a Lady ainda não viu o neném. Ela não viu o bebê. E ela escuta os adultos falarem o bebê, o bebê, o bebê. Em determinado momento, a Lady para, olha assim, né, como se ela olhasse para a câmera, né, do desenho, e ela fala assim, mas afinal, o que é um bebê? E aí ela começa a subir os degraus, assim, da escada lentamente. Tem uma musiquinha de fundo que parece que é ela que tá cantando. Ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aí ela entra no quarto e ela vê o berço balançando. Então ela vê o berço balançando, aí a mãe, né, a dona dela tá balançando o berço, aí ela chega, vai, né, chegando perto assim do berço, e ela tá sentadinha assim, e ela vai fazendo assim, porque o berço tá pra lá e pra cá, e ela assim, aí ela tenta se erguer, mas não consegue, porque tá assim, assim, até a hora que ela sente a mão do dono dela, ela se assusta, o dono dela pega, coloca ela bonitinha pra ela, né, não sei se ele carrega ela no colo exatamente, ou se ele só apoia as patinhas, né, no berço, agora me falha a memória, mas ele coloca, ela vê o neném. E quando ela vê, aí ela se encanta com o bebê e ela entende o que é um bebê. E a partir daí começa um relacionamento com esse bebê. E aí acontece uma série de coisas no final, né? No final do desenho, o bebê já tá engatinhando, puxando as orelhas dos cachorros, é sensacional. E por que eu contei isso? Porque a nossa relação com a dança, muitas vezes, é muito parecida com a relação da dama, daquela Cocker Spaniel, com o bebê. Então, às vezes a gente ouve falar, a gente até vê o burburinho, e em determinado momento a gente pergunta, mas afinal, o que é a dança? E a gente começa a subir degraus, e se aproximar dela num relacionamento com ela, com a dança. E a gente vai se aproximando. Em determinado momento a gente tá ali no balanço, a gente quer olhar e não vê, e não entende. De repente vem uma mão e pega a gente e coloca mais perto. Ah, isso é dança. Pô, agora eu sei o que é dança. Mas não acaba por aí, porque agora eu tenho que crescer com essa dança. Agora que eu sei o que é, eu tenho que crescer com essa dança. E conforme eu vou crescendo, eu vou aprendendo e conhecendo outros detalhes, outras nuances. E aquilo vai me questionando e essa dança vai crescendo. E eu vou crescendo também. E ela vai fazendo coisas comigo e eu vou fazendo coisas com ela. Eu vou sendo moldado por ela e eu moldo ela. E essa é a nossa relação com a dança.
Essa é a nossa relação com a dança. Às vezes os degraus são aulas, são conhecimentos, são práticas, são as nossas posturas. Às vezes a mão, né, do dono colocando alguém que te orienta, alguém que te ajuda aí para mais um patamar da dança, para mais um lugar dessa dança. Mas o fato é que a gente tem essa relação com a dança, eu e a dança de descoberta. A gente começa numa aula de dança, muitas vezes, né, de forma muitas vezes não pensada e vai adentrando a esse universo. E quando a gente fala o que é dança, a primeira coisa que a gente tem que trazer é que a dança é sim uma manifestação do homem, uma manifestação da sua capacidade criativa, uma expressão do humano. Essa é a primeira coisa, talvez, que a gente tenha que pensar quando ponderamos sobre o que é a dança. Ela é uma manifestação do homem. Ela é uma expressão do ser humano. Ela é uma expressão daquilo que somos. A dança, de fato, se dá em contexto cultural. Os desdobramentos dela se dão em contextos culturais. E cada cultura tem os seus elementos constituintes, cada cultura tem as suas particularidades que têm a ver com as maneiras e os modos que aquele grupo de pessoas entendeu como serem os melhores modos, as melhores maneiras de se fazer determinada coisa. A dança, ela é muito mais do que movimento, do que passinhos, do que coreografia. Mas movimento, passinhos e coreografia, quando bem entendido, são muito mais também do que aquilo que a gente pensa deles. Uma coreografia, um passinho, um movimento é muito mais, porque ele faz parte de algo que é muito mais. A dança tem muitas capacidades. A dança tem a capacidade de gerar no ser humano plenitude de existência. Ela traz a possibilidade do desenvolvimento de uma qualidade de ser humano. A dança, ela atua e ela age na cognição humana, que é a nossa capacidade, de forma bem simples, de conhecer coisas. A dança atua nisso. A dança, ela tem a possibilidade de preservar a memória, da mesma forma como ela tem a possibilidade de trazer inovação. A dança tem a capacidade de delimitar culturas, delimitar grupos, delimitar, como eu disse, manifestações culturais. A dança tem a capacidade de conscientizar em relação ao ambiente, em relação ao mundo, em relação ao espaço em que se habita. A dança tem todas essas capacidades porque dança é arte. E como arte, ela compartilha e partilha com as outras artes dessas possibilidades, mas com um diferencial gigantesco. E esse diferencial gigantesco está na seguinte questão, meus queridos, meus amores, meus amados, lindas e maravilhosos que existem por aí, que estão do outro lado me assistindo, você. Do que é feito a dança? Qual é a matéria-prima da dança? Quando a gente sabe qual é a matéria-prima da dança, a gente fica sabendo então que ela tem algo nela que faz dela diferente das outras artes. E na minha modesta opinião, faz dela a mais bela das artes.
Quando a gente fala de dança, a gente está falando de movimento. E quando a gente fala de movimento, a gente está falando de matéria, de tempo e de espaço. E quando a gente pensa em dança, matéria, tempo e espaço são traduzidos como corpo, tempo e espaço. E quando eu falo de corpo, eu estou falando não só desse corpo dissociado da minha mente. Eu estou falando do soma. Eu estou falando do todo. A dança é única nisso. E ela, posso dizer que lidar com isso é o seu objetivo por excelência. Corpo, tempo, espaço, matéria-prima da dança e o que faz dela única e singular dentre as artes. Matéria-prima da dança, corpo, tempo e espaço. E quando eu falo de corpo, eu estou falando não do meu corpo completamente separado daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, não. Eu estou falando desse inteiro, desse corpo-mente. Esse é um conceito importante, corpo-mente, desse soma. E eu quero contar para vocês mais uma história. Eu tô cheia das histórias, eu acho importante contar histórias. Quando a gente conta histórias, a gente se coloca, né? Traz mais perto da gente, né? Algumas verdades não ficam só na teoria. Contar uma história minha. Em determinado momento da minha vida, eu percebi que eu precisava ir além nos meus estudos de dança. Eu percebi que eu precisava colocar os pingos nos is. E aí, fui para a faculdade. Eu já tinha uma graduação. Eu tenho uma primeira graduação em letras pela Universidade de São Paulo. Tenho as minhas especializações nisso, fica para outro vídeo, para outro dia. E fui fazer dança na Embi Morumbi. Quando eu entrei lá, né, aquela coisa, uau, agora eu vou estudar dança. Sim, eu encontrei pingos nos is. Sim, eu percebi que muito do que eu fazia estava alinhado. Mas eu quero contar uma particularidade. No primeiro semestre, eu fazia as aulas da Universidade Embi Morumbi. Eu estava fazendo aulas na época no Raça Centro de Artes, famoso e conhecido. E eu também dava aulas e tocava projetos artístico-pedagógicos particulares e tudo mais. E aí aconteceu o quê? Eu estava entrando em contato com um conhecimento de corpo ali na universidade e fazendo aulas no Raça, na pegada. Num dia, fazendo a aula do Ed Wilson, mestre de jazz, estava lá fazendo a aula dele e nós estávamos na Barra. Eu estava fazendo aula na Barra e sequência de jazz, de barra, aquela maravilha, uma dança maravilhosa e tinha Grand Battement. Grand Batiment é quando a gente lança a perna inteira esticada, né? E volta. E em determinado momento, a minha perna simplesmente não levantou. Eu mandava o comando, né? Levanta, levanta. E ela não levantava. Ela não se mexia. Gelei total, fiquei. O que eu faço agora? Continuei a barra, aquilo que dava para fazer, mas a minha perna, no caso era a minha perna esquerda, ela não respondia mais. Eu fui saindo de fininho, né? E fui escorando, era no antigo Raça, não é nessa sede agora não, é a anterior. Fui me escorando assim na parede, saí, fui pro banheiro, fiz um sinal de licença assim pro Ed, ele assinou com a cabeça, acenou, né, com a cabeça assim. Fui pro banheiro, sentei e falei, meu Deus do céu, e agora? Liguei pro meu pai, falei, vem me buscar, não tem como eu voltar pra casa. Vem me buscar, eu não tô bem, não sei das quantas. Meu pai veio me buscar, eu desatei a chorar, minha perna não funciona mais, eu não consigo
erguer a perna. Eu consigo andar, mas com muita dificuldade, eu não consigo erguer. Enfim, a resumo da história, eu tinha lesionado a região dos adutores e abdutores da minha perna. Adutores e abdutores da perna. Então, o movimento não estava acontecendo. Lesionado um pouquinho. Fui, claro, fiz exames, comecei a fazer fisioterapia e tal, mas fui para aula, nossa, uma sirene, fui para aula da Silvia Geraldi. Silvia Geraldi, doutora em dança, né? Doutora, que eu saiba, ela é professora e doutora da Unicamp atualmente. E uma super barulheira, tempos de coronavírus. Estou fazendo essa pequena pausa para continuar, porque, gente, é o que temos para hoje. Voltando. Cheguei na aula da Silvia Geraldi, ela dava aula de dança contemporânea. Nessa aula ela trabalhava com Feldenkrais, que é uma abordagem somática, e com Limón. Então, a dança contemporânea que ela apresentava lá era uma fusão dessas duas técnicas. E falei para ela, olha, não vou conseguir fazer sua aula. Eu lesionei, fiz os exames, fiz as imagens, lesionei adutor, abdutor, tal, contei para ela o ocorrido. E falei que ia iniciar também fisioterapia e tal. Falei, mas eu não consigo fazer aula de dança. Ela virou e falou assim, seguinte, Thalita, você vai mentalizar a aula inteira, ok? Os exercícios de Feldenkrais você vai fazer, aqueles que são possíveis. Todo o restante da aula você vai mentalizar. E durante 2 meses, não só essa aula, mas todas as outras que eram práticas, né? Eu tive que falar isso para todos os outros professores. Durante 2 meses, eu mentalizei as aulas de dança. Todas as minhas aulas de dança, mas quero falar particularmente das aulas da Silvia Geraldi. Eu mentalizava as aulas. Eu fazia as aulas na minha cabeça. Eu fazia aqueles movimentos na minha cabeça e sob a orientação da Silvia, eu ia guiando esses processos, essa internalização, né, de como pensar, como imaginar esses movimentos acontecendo no meu corpo. E eu repeti isso nas outras aulas, nas aulas de técnicas de dança, de balé, todas as outras eu fazia esse exercício de mentalização. Pois bem, passado 2 meses e eu liberada para voltar a fazer aulas para valer, digamos assim, já com adutores e abdutores muito melhores, não 100% curados, mas muito melhores, chegou o período de fazer a avaliação, de fazer a prova prática de dança. E aí que são elas. O fato era que eu não tinha feito aqueles exercícios no meu corpo, assim, eu não tinha realizado de forma externa aqueles exercícios. Eu tinha mentalizado aqueles processos todos, aqueles exercícios todos. E ficava a dúvida. Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir dançar isso aí? Pois bem, eu fui no dia da prova e eu consegui fazer todos os exercícios. Eu nunca tinha feito eles. Eu tinha mentalizado, imaginado, vivido internamente esses exercícios. Eu consegui fazer todos esses exercícios e eu tirei pontuação máxima na prova. E o mais interessante não é a minha pontuação máxima. O mais interessante é que quando eu fui fazer os exercícios, eu tive uma percepção, uma sensação real de que eu já sabia fazer aquilo. Há muito tempo. Ou há pelo menos 2 meses. Tô contando isso para falar o seguinte. Quando eu digo que a matéria-prima da dança é corpo, tempo e espaço, porque a matéria-prima do movimento é matéria, tempo e espaço, quando eu falo que a dança é feita de corpo e tempo e espaço, e eu falo que esse corpo não entenda simplesmente como uma máquina de fazer,
Mas entenda como esse soma, como essa relação corpo e mente. Eu tô falando justamente isso, que aquilo que acontece aqui acontece no meu corpo, e aquilo que acontece no meu corpo acontece aqui. Que existe uma amálgama, existe uma relação intrínseca entre o meu corpo e a minha mente, porque é um só. Ele é um só. Hoje a gente já sabe que, por exemplo, nós temos muitos neurônios na região do nosso estômago, na região, como eu posso dizer? Ai, me veio o termo em inglês e o termo em português que agora não vem. Da minha flora intestinal, obra. Yes, veio. Que a flora intestinal é repleta de neurônios. Que existe que é praticamente um segundo cérebro. A gente sabe que essas relações são muito mais além do que o cérebro que manda em todo no corpo. Então existe uma relação corpo e mente. E a dança trabalha essa relação corpo e mente como nenhuma outra arte. Todas as artes trabalham, mas nenhuma trabalha como a dança, porque a arte, digamos assim, gerada pela dança acontece exatamente aqui, nesse corpo, no tempo e no espaço. Eu não tenho como me desatrelar da minha arte. Não tem como fiz isso, deixo aqui, vou embora. Eu carrego comigo o tempo todo. Se um músico pode dizer que ele carrega a música o tempo todo com ele, imagina, e ele toca um instrumento que está fora do corpo dele, a não ser que ele seja um cantor. Imagina quem dança. Imagina quem dança. Tá o tempo todo com ele. Então, aquilo que a gente faz com a nossa cabeça, a gente faz com o nosso corpo, e digo vice-versa. É muito interessante porque me fez lembrar, é uma coisa meio pique Jesus, né? Jesus não dizia que se você fez com a sua cabeça, é como se você tivesse feito com o seu corpo. Veja só, há mais de 2000 anos atrás já era um saber colocado no mundo de que aquilo que a gente faz com a nossa cabeça, a gente faz com o nosso corpo, mesmo que isso não tenha tido uma expressão completamente visível e externa. É sabido pela ciência que o cérebro não distingue 100%, vou colocar dessa forma, tá? Não delimita o espaço daquilo que está acontecendo dentro daquilo que está acontecendo fora. Se você imaginou, se você acionou seus processos mentais, você acionou seus processos corporais e vice-versa, e vice-versa. É sabido, por exemplo, que pessoas que nascem com má formação de algumas regiões cerebrais, a partir do estímulo do corpo no corpo, eles conseguem desenvolver essas regiões que não tinham sido bem formadas no período de gestação. Tem um caso muito famoso a partir de Feldenkrais, uma pessoa que tinha nascido com a região do cerebelo mal desenvolvida e se submeteu a uma série de manipulações sob os princípios do Feldenkrais, que é uma abordagem somática, e ela desenvolveu parte do cerebelo. Então, tem coisas fantásticas. Essa relação, ela é intrínseca. E quando a gente trabalha a dança, a gente trabalha isso o tempo todo, mesmo quando nós estamos inseridos em processos mais mecanicistas, que não são nada saudáveis, mesmo quando nós estamos inseridos, quando a gente opta por dançar sem pensar, sem engajar a nossa mente, mesmo assim, essa relação corpo e mente está acontecendo o tempo todo. E se a relação corpo e mente acontece o tempo todo, a gente chega num outro patamar sobre a dança, que eu já mencionei para vocês. A dança desenvolve cognição. E cognição é a nossa capacidade, de forma bem simples, de aprender coisas, de conhecer coisas. E aí tem histórias fantásticas, por exemplo, de pessoas que iniciaram dança e se saíram muito melhor na escola. Tinha, né? Hoje já está seguindo seu caminho, uma aluna que fazia minhas aulas de balé clássico e sapateado, e os pais comentaram que ela estava tirando notas muito melhores nas provas de matemática e geografia. E por que eu falei matemática e geografia especificamente?
porque a professora de matemática e geografia, as professoras comentaram com eles sobre isso. Ela está muito melhor nas minhas aulas, ela tem tirado notas melhores, o desempenho dela tem sido muito melhor. Eu mesma, particularmente, quando eu preciso entrar em processos de muito pensamento, de desenvolver textos longos, e eu fiz isso em duas formações, né, universitárias, tanto no curso de letras e no curso de letras, a gente desenvolvia muitos textos, era muita escrita, muita leitura, e também na faculdade de dança. Quando eu queria escrever, eu parava às vezes e ficava dançando 1, 2 horas, e a minha mente clareava, abria, as minhas questões mentais abriam e ficavam muito mais claras. E aí tem uma frase muito legal do Jim Kwik. O Jim Kwik, ele é um mentor de desenvolvimento e capacidade cerebral. E ele tem uma frasezinha bonitinha que é assim, when your body moves, your brain grooves. Então, quando o seu corpo se mexe, né, o seu cérebro, ele curte, né, groove, né, talvez, ele tem essa curtição, porque, na verdade, o movimento, ele ajuda o nosso cérebro não só em processos de oxigenação, mas na troca de saberes, saberes que são próprios da nossa musculatura, saberes que são próprios das nossas células, saberes que são próprios da nossa pele, saberes que estão ali internalizados nos nossos ossos. Então, a troca é constante. Quando a gente pensa em corpo, tempo, espaço, a gente tem que pensar no corpo como sendo eu, você, inteiro, pleno, total e cabal. Uma água. Uau! Existem outras coisas interessantes sobre dança e cérebro. Por exemplo, estudos de que o Alzheimer pode ser estagnado ou mesmo prevenido a partir do estudo do sapateado, como um exercício maravilhoso para a prevenção de Alzheimer. Então, essas relações são muito importantes. E a dança faz isso como ninguém. Por isso, é importante estudar dança. E quando a gente fala de estudar dança, a gente não está falando só sobre estudar dança na prática, no exercício físico. Primeiramente isso, se você não dança, por favor, dance. Primeiramente isso. Por quê? Porque o movimento tem essas qualidades. Mas muito mais do que isso, quando eu danço e eu, além de dançar, estudo a dança, seus conceitos, suas particularidades, seus princípios, seus fundamentos, quando eu adentro aquilo que muitos chamam de universo teórico da dança, enfim, quando eu estudo todas essas outras coisas que dizem respeito à dança, eu vou me apropriando dela, ela vai se tornando mais próxima e mais parte de mim. E ao se tornar mais próxima e mais parte de mim, as possibilidades que a dança tem são intensificadas, aquelas potencialidades, possibilidades e capacidades que eu disse da dança são amplificadas e intensificadas. Então, se você, artista da dança, se você, profissional da dança, se você, professor de dança, bailarino, coreógrafo, diretor, estudar a dança, entender a dança, entender os conceitos, os conteúdos basilares, específicos e gerais da dança, você será capaz de gerar melhores trabalhos, melhores conteúdos, seja qual for a sua frente de atuação. Esse trabalho, isso que você vai colocar para fora, que você vai explicar, né, que você vai dobrar para fora, vai vir muito mais carregado de sentido, muito mais potente, intensificado. E quando a gente intensifica essas coisas todas, quando os nossos trabalhos vêm com essa potência, nós sensibilizamos mais pessoas, porque a arte, a dança que é arte,
sensibiliza pessoas, traz esse lugar do sensível, desse despertar dos sentidos para fora. E ao sensibilizar pessoas, você vai gerar pessoas melhores. Pessoas sensibilizadas são pessoas melhores. E pessoas melhores fazem mundos muito melhores. Universos micro e universos macro muito melhores. Então, é necessário entender o que é dança. É necessário entender por que dança, por que escolher a dança. E é necessário estudar dança para entendê-la, para gerar novos conhecimentos, para gerar novas vidas, para criarmos pontes entre mundos, para fortalecermos mundos, para sensibilizarmos pessoas, para que esse mundo não seja um mundo de robôs. E é isso. Eu espero que toda essa conversa, essa primeira conversa entre nós tenha sido uma conversa de valor. Eu espero que tudo isso que eu partilhei com vocês, com você, seja de valor, seja enriquecedor, que talvez algumas coisas comecem a despertar na sua mente. E é isso. Vamos que vamos junto, vamos que vamos, mova que mova. Vamos juntos nesse estudo da dança. E vejo vocês bem em breve. Meus queridos dançantes, minhas queridas dançantes, eu peço para vocês que, se vocês gostaram desse vídeo, que vocês curtam o vídeo, que vocês sigam essa página, me sigam, venham junto comigo. Pode colocar aqui um comentário, coloca uma dúvida, coloca uma sugestão, coloca aquilo que você conseguiu entender. Às vezes é muito interessante para a gente, assentar um aprendizado, a gente fazer um pequeno resumo, uma síntese, ou os pontos principais que você entendeu. Vamos estudar junto, vamos seguir nessa de entrar dentro do mundo da dança para além dos rastros delas. Vamos junto!